Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos ao Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 31 do livro de Jó, mas, como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e também com seus familiares, em nome de Jesus. Vamos lá, Jó capítulo 31 tem 40 versículos, é um capítulo bem grande, assim, em quantidade de versículos, tá? E mais uma vez é a fala de Jó. O texto já começa dizendo assim: eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? Como é que lá dos céus o Todo-Poderoso iria então me abençoar? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço, Ele vê cada passo que eu dou. Juro que eu não tenho sido falso e nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e Ele ficará convencido de que eu sou inocente. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei, ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que os outros comam o que eu semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, se eu fiquei escondido espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava do outro e que os outros então durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime terrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível e infernal que destruiria tudo o que eu tenho. Quando um empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvia o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, eu faria quando Deus me julgasse. Que responderia quando ele pedisse conta dos meus atos. Pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados. Ele deu a vida tanto a mim quanto a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti comida também com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles e sempre protegia as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa, ou notava algum pobre que não tinha com que se cobrir, eu lhe dava roupa quente, feitas de lã com as minhas próprias ovelhas, e ele me agradecia do fundo do seu coração. Se alguma vez fui violento com um órfão, sabendo o que eu tinha, o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados meus ombros. Eu nunca faria nenhuma coisa mal, pois tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Jamais confiei no ouro, ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza. Porém, nunca os adorei, nem em segredo, e não lhes atirei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus amigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça, e nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matassem nenhuma pessoa. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas. Nem escondi o coração os meus pecados. Nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Não fiquei dentro de casa calado com receio que zombassem de mim. Como gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termino e assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a acusação, e com orgulho eu carreguei no ombro e porei a cabeça como se fosse numa coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos, e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram nem gritaram ao céu contra mim, pois, se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia, e jamais deixei que morressem de fome. Se eu não estou dizendo a verdade, então que nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo, e mato em vez de cevada. Aqui terminam as minhas palavras. Ou seja, nos últimos capítulos nós observamos
Jó, ele falando de si mesmo, né? De certa maneira, Jó estava tentando trazer a sua defesa, falando aos seus amigos, né? E ao mesmo tempo colocando à prova a sua integridade perante a Deus. Então, nesse capítulo inteiro aqui, Jó, ele está fazendo a sua defesa, né? Como se ele estivesse literalmente diante de um tribunal, diante de um juiz, fazendo a sua defesa, dizendo que tudo que ele fez na terra foi para agradar ao Senhor. Ele tratou bem as pessoas, ele deu de comida para os pobres, ele ajudou muita gente, ele foi um homem reto, íntegro, como o próprio texto diz, né? O próprio Deus fala a respeito de Jó, trazendo a convicção para Satanás de que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Um homem, um modelo a ser seguido na terra por tudo e por todos, tá? Então aqui literalmente no capítulo 31, Jó, ele estava trazendo a defesa, falando que ele nunca deixou a luxúria entrar no seu coração. Ele disse que ele evitou a luxúria, que por várias vezes ele evitou o adultério, que ele nunca colocou o olho na mulher do vizinho, nem na mulher, nem na virgem e tudo mais. Ele nunca teve desejo por outras mulheres, só pela mulher dele. E ele ainda fala, se porventura, uma vez na minha vida, eu olhei para uma outra mulher com olhar de cobiça, né, que a minha mulher seja então tomada por outros homens. Ou seja, ele tinha tanta convicção, né, de que ele estava colocando ali nas suas palavras até mesmo a mulher dele à prova. Então ele também destaca ali o seu tratamento justo. Ele falou que ele tratava bem os seus servos, as suas servas, com generosidade. Quando algum empregado vinha reclamar, ele procurava ouvir e tratar com justiça. Ele era generoso também com os pobres, além de todos os seus empregados, com as pessoas necessitadas. Ele diz que o estrangeiro, o viajante, não dormia na rua quando se aproximava ali da casa dele, ele dava um abrigo para essas pessoas. O que Jó estava fazendo aqui, gente? Jó estava, na verdade, defendendo a sua inocência, né, e afirmando que se ele tivesse agido de forma injusta, ele merecia então a punição pela sua forma de agir. Mas não o sofrimento extremo que ele estava experimentando. Ou seja, ele está falando, tudo que eu estou experimentando é um sofrimento que não condiz com as minhas atitudes. Eu não plantei para colher isso, tá? Então, no final do capítulo aqui, Jó, ele está desafiando os seus amigos a provarem que ele é culpado. É como se ele estivesse dizendo, ó, provem que eu sou culpado, que eu aceito então a punição. Jó, ele tinha plena convicção de que tudo que ele estava vivendo não era fruto daquilo que ele tinha semeado, né? Ele estava tentando entender. Aqui na fala de Jó, a todo momento ele quer entender o porquê, né? Ele estava vivendo toda aquela dificuldade, aquela enfermidade, aquela luta, enfim, tudo aquilo, né? Perdeu os filhos, perdeu os bens e tal, e ele tinha convicção, né? O coração de Jó era convicto de que ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Então, ele está dizendo aqui para os amigos, ó, se vocês provarem que eu sou culpado, sabe? Se vocês conseguirem provar, tá? Eu não tem problema, eu vivo aqui, eu aceito essa punição. Então Jó estava reconhecendo ali que apenas Deus, né, poderia julgar verdadeiramente o coração do homem. Ele estava dizendo para os amigos dele, ó, vocês estão me julgando erroneamente, tá? O coração de vocês é enganoso. Vocês estão querendo apontar para mim um pecado que não existe. Eu sou um homem reto, íntegro e também sou temente a Deus. Então tudo que vocês estão falando não é verdade. Então nos últimos capítulos aqui que a gente está estudando, a gente consegue observar Jó se defendendo, né? E dizendo que ele não, em momento algum ele agiu com injustiça, que ele sempre foi um homem bom. Então esse capítulo ele vai refletir a luta interna de Jó, né, contra a injustiça percebida do seu sofrimento, ou seja, ele estava sendo julgado de forma erroneamente. Então a sua confiança, a sua retidão e a sua busca por justificação diante de Deus era muito forte. Ele deseja, de certa forma, provar para os seus amigos a sua integridade, para ele, né? Em primeiro lugar, para ele mesmo, depois para os seus amigos e também para Deus. Deus, me ouve, né? Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, me dê a oportunidade de provar que eu não tenho nenhum pecado, eu não falhei para viver o que eu estou vivendo. Enquanto ainda ele estava buscando compreender o motivo por trás de tudo isso. Ou seja, mesmo tentando se defender, ele estava buscando também um motivo, né? Ele queria entendimento, compreensão do porquê ele estava sofrendo. Então, nesse capítulo aqui é bem interessante que Jó, ele está provando ali, né? Ele está tentando provar a sua integridade a todo custo, tá bom? Agora vamos aqui para as nossas aplicações práticas, ou as nossas lições de aplicação prática. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês está na integridade pessoal e moral de Jó. Então Jó,
ele estava enfatizando assim a sua busca constante pela integridade moral, né, pessoal, física, e ele se abstém de ceder às tentações. Ele diz o seguinte, ó, eu nunca caí na tentação da luxúria, eu nunca caí na tentação do adultério. Então essa lição aqui vai nos lembrar a importância de manter a nossa integridade moral, mesmo quando ninguém está nos observando. Né? Mesmo quando ninguém está nos observando. Tem muita gente que acha que quando está sozinho, que está no seu quarto, ali com o celular na mão, Deus não está vendo. Deus está observando tudo, 24 horas por dia. Nas minhas ministrações na igreja eu costumo falar, eu costumo dizer que o mundo espiritual é um Big Brother da vida real, que está observando as nossas atitudes 24 horas por dia e aí está reagindo às nossas atitudes, né, tanto para o bem como para o mal, tá? Então é muito importante a gente viver uma vida íntegra, uma vida na presença do Senhor, né? Mantendo a nossa integridade moral, independente de quem está nos observando ou não. E isso envolve fazer escolhas éticas no nosso dia a dia, em todas as áreas das nossas vidas, mesmo quando ninguém está prestando atenção. É aquela questão. O cristão só é cristão quando alguém está olhando para ele, quando ele está sozinho. Exemplo básico, né? Tem muita gente que não consegue ter domínio próprio. Aí quando está no carro sozinho, que leva uma fechada, começa a apontar o dedo, xingar outra pessoa, né? Parece que ninguém está te olhando, mas na verdade o mundo espiritual está te observando a cada momento. Então a integridade pessoal aqui é um aspecto crucial na vida de Jó e nós precisamos aprender isso para construir relacionamentos saudáveis e uma reputação sólida. Nós aprendemos em Provérbios que o bom nome nos leva à prosperidade, né? Um dos segredos da prosperidade do povo judeu é manter o bom nome, uma boa reputação. Segunda lição de hoje é responsabilidade também com o bem-estar de outras pessoas. Então Jó está destacando aqui o seu tratamento justo com os seus servos, a sua generosidade para com os necessitados. Isso vai nos lembrar a importância da gente tratar bem todas as pessoas, tratar com dignidade, tratar com respeito, independente de qual seja a posição social ou econômica das pessoas. Então a lição aqui é a gente aprender a ser compassivo e generoso com aqueles que estão em situações de necessidade, mostrando empatia e ajudando sempre no que for possível, né? Jó disse que tratava as reclamações dos seus servos, dos seus funcionários, seus empregados, com justiça, ou seja, ele pensava de forma justa para poder agir, né, de uma maneira coerente com um bom servo de Deus, tá? E a terceira lição que Jó nos ensina aqui no capítulo 31 é a confiança na justiça de Deus, confiança na justiça divina. Então, no final do capítulo, Jó ele reconhece que somente Deus pode julgar verdadeiramente os nossos corações e as nossas ações. Então essa lição aqui, ela vai nos lembrar que, embora possamos nos esforçar para ser íntegros e justos, não temos controle absoluto sobre as circunstâncias que surgem nas nossas vidas e também sobre a avaliação de outras pessoas. As pessoas falam o que elas querem, elas julgam, né, através da compreensão delas. A Bíblia diz que a gente tem que tomar muito cuidado com o cisco que está no olho do irmão, porque existe trava nos nossos olhos. Então é importante confiar que Deus, ele é o juiz supremo perante a justiça divina. E isso nos ajuda a lidar com situações em qual fomos mal compreendidos ou injustiçados. Jó está ensinando, o que vocês estão falando aí, para mim, não faz o mínimo sentido, tá? Porque, na verdade, o justo juiz é o Senhor. Vocês, para os amigos, né? Vocês estão sendo injustos comigo. E para concluir, aqui Jó capítulo 31, essas lições do capítulo 31 de Jó, eles vão oferecer para a gente princípios valiosos para orientar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos e as nossas perspectivas nas nossas próprias vidas, a nossa vida cotidiana. Amém? Glória a Deus, mais um capítulo concluído com sucesso, Jó capítulo 31, estamos caminhando a todo vapor para o final do livro de Jó. O livro agora que está começando a ficar assim, Jó argumentando, se defendendo, a fala dos amigos, daqui a pouquinho vai entrar Deus na conversa, vai ficar uma coisa muito legal, tá? Então você não pode perder as cenas aqui do próximo capítulo do livro de Jó, tá? Nós estamos caminhando para o final, 42 capítulos, já estamos no 31, tá bom? Então preste bem atenção em tudo, no desenrolar dessa história que é magnífica. Agora vamos agitar as redes sociais em nome de Jesus, eu conto com você para curtir, comentar e compartilhar e também para fazer um print bem bonito da tela, tá?
postar nas suas redes sociais e me marcar. Vamos agitar as redes sociais para que mais pessoas venham também a aprender sobre a palavra de Deus aqui no Evolução Diária. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te desejo saúde, paz e prosperidade. E te espero aqui amanhã às 7h40 para mais uma Evolução Diária.